Olá meus alunos, vamos falar rapidamente com os senhores aqui, Direito Constitucional, STF, pela MM Mapas e Memorização. Hoje o tema vai ser informativo 926 e informativo 927, não encontrando julgados relevantes no informativo 925. Vamos para os julgados destes dois informativos. Primeiro julgado, pessoal, cláusula de reserva de plenário, tá? Para o STF, turma do TRT, tá? Que determina a nomeação de aprovados preteridos, afastando do caso o artigo 25 do parágrafo 1º da Lei 8987, tá? Pessoal, olha aqui, ó, sem declarar inconstitucional, primeiro ponto, e muito importante, tá? Simplesmente apontando que o objeto do acórdão aqui, o STF vem e aponta que o objeto do acórdão não era a terceirização. Então, olha só, a turma do TRT não disse que era inconstitucional o artigo 25, ela simplesmente disse que não era terceirização. Consequentemente, não viola essa decisão, esse acordo não vai violar a súmula vinculante 10, não vai violar a cláusula de reserva de plenário. Eu recomendo a leitura dessa súmula, perfeito? Pessoal, inconstitucionalidade. Teve algumas normas aqui que o STF apontou a inconstitucionalidade de algumas normas estaduais e do Distrito Federal. Primeiro ponto aqui, ó, lei estadual, tá? Que obriga concessionária, montadora e importadora de veículos a fornecer carro reserva por inabilitação do veículo, tá? Em razão de falta de peças por mais de 15 dias, perfeito? É inconstitucional, e a inconstitucionalidade é uma inconstitucionalidade formal. Por quê, pessoal? Neste caso aqui, o Estado extrapolou a complementação prevista no artigo 24, parágrafo 2º, tá? E legislou sobre direito civil, que é uma competência privativa da União. Próximo ponto, pessoal, olha só, uma lei estadual também que obriga empresas públicas, empresas de telecomunicação a manter escritórios regionais representantes, tá, em cidades com mais de 100 mil habitantes, tá, inclusive com divulgação em sites, vai ofender ele também, vai ter uma inconstitucionalidade formal, tá? Porque ofende a competência privativa da União. Artigo 21, inciso 11 e 22, inciso 4 da Constituição Federal. Também é inconstitucional essa norma. Pessoal, outro ponto que o STF falou que é inconstitucional. Olha só, lei do Distrito Federal, tá? Dispondo sobre regime jurídico da PCDF, que é a Polícia Civil do Distrito Federal. A competência aqui é privativa da União, também é inconstitucional essa norma, inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União, artigo 21, inciso 14 da Constituição Federal. Pessoal, agora aqui o STF dizendo que é constitucional a norma, tá? Olha só, constitucionalidade de lei estadual que obriga agências bancárias a colocar divisórias em caixas de atendimento, tá? Aqui você tem a proteção do consumidor, então você tem uma competência concorrente prevista no artigo 24, inciso 5 da Constituição Federal, perfeito? Próximo julgado, pessoal, já agora no informativo 927. ADIM simultânea, TJ e STF, tá? Simultâneas. O julgamento com o julgamento primeiro da estadual, da ADIM que corria ali no TJ. Prejudica a do STF somente se preenchidas condições cumulativas, tá? A decisão do TJ tenha sido procedente, primeira condição. Segunda condição, o parâmetro da Constituição Estadual, ó, o parâmetro for da Constituição Estadual sem correspondente na Constituição Federal, perfeito? Não preenchido, pessoal, não preenchido, subsiste a ADIM no STF. Perfeito, pessoal? Lembrando que, quando for simultâneo e ainda não tiver ocorrido o julgamento na esfera estadual, no Tribunal de Justiça, suspende, essa é a regra. Neste caso aqui, já havia sido julgado a ADIM no TJ. E aí, se preencher esses requisitos, ok, não vai subsistir a ADIM do STF. Se não preenchido, subsiste a ADIM no STF. Pessoal, esse caso aqui, dessa decisão do STF, envolveu um caso concreto que tratava do seguinte ponto. Olha só, a lei estadual, tá? E aí o STF vem falar que essa lei estadual é inconstitucional, que criou cargo público, cria cargo público exigindo curso mantido em instituição pública estadual, tá? Isto vai violar ali o princípio da igualdade de acesso a cargos públicos, tá? Bem como a vedação do artigo 19, inciso 3º, que a Constituição Federal veda ali o estabelecimento de diferenciações entre brasileiros, perfeito? Artigo 19, inciso 3º da Constituição Federal. Próximo julgado, advocacia pública, pessoal, representação judicial de autarquia, tá? Procuradoria-Geral do Estado. Representação judicial de autarquia tem que ser pela Procuradoria-Geral do Estado. Princípio da unicidade da representação judicial, artigo 132 da Constituição Federal. É vedado a técnico superior em direito, tá? É vedado a técnico superior em direito. Este técnico ele pode atuar, sim, pessoal,
internamente, como por exemplo em atividade de compliance, ok? Bom pessoal, esses foram os julgados relevantes, tema direito constitucional. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo.